Zelig, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, editora PUC-Rio, edição 2006. Parte 2, sobre a teoria e o método da determinação do tempo histórico. Capítulo 9, ponto de vista, perspectiva e temporalidade. Contribuição à apreensão historiográfica da história, páginas 161 a 188. É antiga a certeza do historiador quanto ao fato de que sua tarefa consiste primordialmente em buscar a verdade e transmiti-la. Essa certeza, válida até hoje, em geral tem aprovação unânime. Já a afirmação de que só se pode encontrar a verdade quando se adota um ponto de vista fixo, ou mesmo quando se torna um partido, essa nasce nos tempos modernos. Ninguém poderia contradizer, nos dias de hoje, a ideia de que toda afirmação histórica está associada a um determinado ponto de vista, pois quem poderia negar que a história é observada a partir de diferentes perspectivas e que uma alteração no âmbito da história corresponderá necessariamente a uma alteração no âmbito do discurso que a expressa. A velha tríade lugar, tempo e pessoa também está presente na obra do historiador. Caso se altere um desses três elementos, trata-se já de uma outra obra, ainda que se debruce ou pareça debruçar-se sobre o mesmo objeto. Quem, partindo da teoria do conhecimento, tentar investigar esse ponto de vista recorrente, ou melhor, essa mudança de ponto de vista, logo encontrará dificuldades. Defrontar-se-á com a crítica ao subjetivismo, ao relativismo ou até mesmo ao historicismo, a ele associados. Qualquer que seja hoje o significado do termo historicismo, do qual se abusou perversamente, ele com certeza inclui as alterações da perspectiva forçosamente decorrentes do transcorrer da história. Novas experiências se agregam, antigas são ultrapassadas, novas expectativas se abrem, logo colocam-se novas questões em relação ao passado que nos levam a repensar a história e observá-la sobre outros olhos, a demandar novas investigações. A ciência histórica atual se encontra, portanto, sob duas exigências mutuamente excludentes: fazer afirmações verdadeiras e, apesar disso, admitir e considerar a relatividade delas. Nesse dilema, ela se defende com diferentes argumentos, citamos dois. Primeiramente, os historiadores podem referir-se ao enorme êxito que a ciência histórica, lentamente constituída desde os inícios da época moderna, alcançou com seus métodos. Em 200 anos, aprendemos mais sobre o passado da humanidade do que ela antes jamais pudera saber sobre si mesma. É certo que deixamos de conhecer muita coisa, por conta do mau estado de conservação ou ausência das fontes, mas, por outro lado, tivemos acesso à informação ou a informações que escapam ou escaparam aos que foram contemporâneos dos acontecimentos. Portanto, de certa maneira, sabemos mais do que antes e frequentemente temos mais informação a respeito do passado do que jamais fora possível ter. Uma tal defesa do historiador, baseada na pesquisa empírica, é conclusiva e difícil de contestar. O segundo argumento procura enfraquecer, do ponto de vista metodológico e teórico, a crítica ao subjetivismo ou relativismo. Também a ciência histórica teria desenvolvido uma arte metodológica que lhe permitiria atingir proposições objetivas. A crítica das fontes, ou de fontes, por sua vez, estaria submetida a critérios sempre acessíveis, comprováveis e racionais. E isso se acrescenta à teoria da interpretação ou hermenêutica, que por meio de Schleiermacher ou de Dilthey, teve acesso à ciência histórica nas palavras de Dilthey. Cita: a compreensão e a interpretação constituem um método adequado para as ciências humanas. Todas as funções encontram-se integradas nesse método. Em si, ele contém todas as verdades das ciências humanas. A interpretação cria, em cada ponto, um novo mundo. Nota 1. Que será lido no final da leitura do livro como um todo. Embora a essência do mundo histórico seja as transformações, por meio da interpretação, é possível compreender completamente cada situação singular. Também o passado longínquo, estranho e dessemelhante se torna apreensível, traduzível e reconhecível pela integração e empatia entre os intelectos. Tal teoria das ciências humanas fundamenta-se em uma natureza humana que permanece sempre a mesma, a qual nada do que é humano é estranho. Graças ao processo de interpretação e compreensão, é possível chegar aos significados dos textos, os quais são fundamentalmente passíveis de tradução.
Graças ao processo de interpretação e compreensão, logramos analisar ações, planos, sucessos e fracassos do passado. Graças à compreensão e interpretação, as paixões do passado podem ser recuperadas e apreendidas. Admite-se que, como parte da humanidade, também o historiador tenha um ponto de vista condicionado pelas circunstâncias. Fundamentalmente, por meio da crítica de fontes e da interpretação, a totalidade do mundo histórico se abre a ele. Dessa forma, um indivíduo histórico contemporâneo, ao participar da objetivação histórica do passado ou do futuro, torna-se capaz de objetivar ele mesmo a história. Temos até aqui um critério empírico e um teórico, com o fim de atenuar a crítica ao historicismo, sempre em processo de autocrítica e de autossuperação. Segundo o ponto de vista da pesquisa e da interpretação hermenêutica, a história fica como que suspensa, congelada, ainda que o historiador se saiba e se experimente como parte mutável e mutante dessa história. Encontramos-nos, portanto, diante de um impasse. Todo conhecimento histórico é condicionado pelo ponto de vista e, por isso, relativo. Mas, a partir dessa constatação, a história se deixa apropriar de maneira crítica por meio de um ato de compreensão, o que conduz à formulação de declarações verdadeiras sobre ela. Formulando de modo mais agudo, parcialidade e objetividade excluem-se mutuamente, mas remetem a uma à outra ao longo do desenvolvimento da tarefa histórica. Quero trazer à baila, mais uma vez, esse dilema epistemológico. Tentarei demonstrar, por meio de uma passagem histórica, que o nascimento do relativismo histórico coincide perfeitamente com a descoberta do mundo histórico. Buscarei, assim, extrair uma consequência teórica que talvez seja adequada, se não para solucionar o dilema, ao menos para torná-lo mais palatável. Ponto 1. A propósito das metáforas pré-modernas da imparcialidade. Já há muito que a arte e a ciência histórica adotaram o princípio segundo o qual os relatos sobre o fazer e o sofrer humanos devem ser compostos de forma ou de modo fiel à verdade. A certeza de estar procedendo dessa maneira aflora frequentemente nas obras de historiografia, desde Luciano ou Cícero. As normas que obrigam a dizer sempre a verdade em toda a sua extensão pertencem à profissão de fé do historiador, nota 2, de modo a resguardá-lo de adentrar o reino das fabulistas, ou dos fabulistas. O que chama a atenção nessa posição não é certamente o apelo à verdade em si, mas sim a exigência que o acompanha, ou seja, a de permitir que a verdade rompa pura e imediatamente, somente sob a abstração da própria pessoa, sem paixão e vaidade. Sine ira et studio, nota 3. Portanto, imparcial e objetivamente. É que a verdade poderia falar por si mesma. Por trás dessas opiniões polêmicas, que poderiam conter observações contra adversários ou colegas de ofícios, esconde-se uma forma de realismo ingênuo, expressão adequada para designar contemporaneamente, do ponto de vista da teoria do conhecimento, as épocas que desconheciam esse tipo de formulação. Um indício inequívoco desse realismo ingênuo, que acredita poder fazer com que a verdade das histórias se manifeste intacta, é a metáfora do espelho. A imagem que o historiador, semelhante ao espelho, deve refletir, não deve ser deturpada, empalidecida ou deformada. Nota 4. Esta metáfora manifesta-se desde Luciano até pelo menos o século XVIII, seja por meio de Voss, que define ainda a história em 1623, ainda como Speculum Vitae Humanae, nota 5, seja por meio da ênfase dada pelos iluministas ao proveito moral, exigindo, por isso, que a representação histórica ofereça ao homem um espelho imparcial de suas obrigações e relações. Nota 6. Uma variante igualmente comum da despreocupação com o ponto de vista epistemológico está na alegoria da verdade nua e crua. Nota 7. Neste ponto, não se deve subestimar o impulso, de caráter duradouro, que se expressa a partir dessa metáfora, ou seja, o de permitir que a verdade de uma história fale por si mesma, se quisermos que essa verdade seja de fato conhecida e surta seus devidos efeitos. Entretanto, tomada ao pé da letra, sua exigência obriga o autor a se abster de qualquer julgamento, o que acaba por reforçar a metáfora do espelho.
Fenelon escreve em 1714 que a história teria uma moutier, si noble et si majestueuse. A pronúncia deve estar errada, peço desculpas. Nota 8. De forma que podia dispensar quaisquer adornos poéticos. Gottsched. Nota 9. Legitima a tarefa do historiador como sendo a de dizer a verdade nua, isto é, narrar os acontecimentos sem qualquer maquiagem ou adorno. Em 1814, o jovem Ranke refere-se à verdade nua, despida de qualquer adornos, para, por meio desse conceito de história, desmascarar as narrativas falsas de Guicciardini. Blumenberg aponta com razão que se trata aqui de um anacronismo iluminista, nota 11. Ainda que o próprio iluminismo tenha colocado em questão a eficácia da metáfora da verdade nua, mais tarde o velho Ranke, em 1860, mantém-se ainda que, com reservas, fiel ao velho preceitos, quando formula a confissão ainda hoje tão citada: eu gostaria de poder apagar meu próprio eu, dando voz apenas às coisas que se manifestam por meio de forças poderosas, nota 12. Uma terceira figura de linguagem herdada, como as outras, da antiguidade, leva ao centro de nossa questão, a expressão apolis. Também foi introduzida por Luciano. Um historiador deveria ser, em sua tarefa, um estrangeiro sem pátria, autônomo, não submetido a qualquer senhor. Somente em um espaço livre de dominação seria possível manter-se fiel à verdade e relatar sem reserva os acontecimentos que ocorreram. Nota 13. Não parece ter sido muito mais ou muito maior o passo que o separa de Ranke, quando este definiu seu princípio histórico. Sua intenção não era instruir ou doutrinar, queria apenas mostrar como as coisas efetivamente aconteceram. Nota 14. O postulado científico da imparcialidade no sentido do apartidarismo, da neutralidade ou da abstenção mantém-se intacto até o século XVIII. Bailey, Gottfried, Arnold, Voltaire e Wieland mantiveram-se tributários dele, assim como Niebuhr, o qual buscava a verdade sem partido nem polêmica. Nota 15. Mesmo um historiador politicamente engajado como Gerhardus partia do princípio de que crença, hierarquia ou pátria não devem confundir os sentidos de modo que se possa escrever sem observar limites ou partidos. Nota 16. Escrevia Ranke: seu distante adversário. Nota 17. Tudo se interpenetra. Estudo crítico das fontes autênticas, interpretação apartidária, representação objetiva, a meta e a presentificação da verdade completa. Ainda que ela não esteja totalmente a nosso alcance, mas logo Ranke acrescentava: pois a verdade só pode ser uma. Nota 18. Tratamos até aqui da descrição do terreno da topografia, que inclui ainda um sem número de eventos, sem prejuízo de que os contextos se diferenciam. Resta um ponto de coesão metodologicamente ineludível no curso da investigação: aspirar à imparcialidade e conceder a palavra ao lado contrário, seja para contestar sua acuidade, seja para, e isso é mais moderno, relacionar reciprocamente todas as forças e partidos integrantes de um processo histórico, de modo que o processo como um todo possa ser apreendido a partir de um único olhar. Até aí, o apelo à imparcialidade mantém-se legítimo. Mas o mundo histórico não foi constituído por essa velha e incontornável demarque dos procedimentos de investigação, ou seja, necessidade de aspirar à imparcialidade. A história moderna surgiu a partir do movimento reflexivo da história sobre seus pressupostos de ação e de conhecimento, e que deu origem a um novo conceito de história. Nota 19. O que distingue a história moderna das histórias anteriores é, antes de tudo, o estabelecimento, com a reflexão dos iluministas, de uma história em si e para si, destituída de um objeto de conhecimento. A história tornou-se um conceito reflexivo, desde o iluminismo. Se relaciona entre si as condições do fluxo da história e as condições para a ação e o conhecimento dela. Isso não teria sido possível sem a fixação de um determinado ponto de vista em meio ao movimento histórico. Certamente, mestres anteriores da arte histórica consideraram a influência do narrador sobre a forma da representação, a associação da história, a gramática, a retórica e a ética, e mais tarde, a crescente associação à poética e à estética, é que levaram à necessidade de se considerar também a produção criativa do autor. O historiador sempre teve um papel produtivo como artista ou como juiz moral, ainda que frequentemente confrontado com a função de mero receptor.
Já o próprio Luciano cuidava de relativizar sua metáfora do espelho quando, no mesmo parágrafo, comparava o historiador ao escultor, a quem a matéria-prima é previamente dada, mas que, como Fídias, deve trabalhar de forma mais fiel possível à realidade, pois assim justifica Luciano. O leitor deve ser capaz de ver com seus próprios olhos os acontecimentos que lhes são narrados. Assim, a metáfora do escultor criativo permanece presa ao círculo estreito da visão, da demonstração e do espelhamento. Todas as metáforas acima citadas, que em última instância remetem a uma verdade nua e sem adornos e sem a ser reproduzidas de forma precisa e objetiva, estão associadas à forma de percepção da realidade que constitui até o século XVIII a representação histórica. As metáforas que contêm em si um realismo ingênuo alimentam-se mais dos testemunhos oculares do que dos testemunhos auditivos que atestariam a verdade da história. Nota 20. Metodologicamente, o ponto de partida é a história do presente ou do passado mais recente. A ela foi possível, da mesma forma que a Heródoto, compreender 3 diferentes gerações, a fim de recuperar acontecimentos passados, valendo-se de testemunhos auditivos de sobreviventes, conferindo assim credibilidade ao conteúdo narrado. Permaneceu intacta a precedência dada ao registro da história contemporânea, acrescida da contribuição dada nos inícios da época moderna pela literatura memorialística. E assim permaneceu também quando a investigação estendeu-se ao passado imediato. Os índices de verossimilhança permaneceram associados ao testemunho ocular e, se possível, ao de agentes e participantes, seja no que diz respeito à história da revelação, seja na história dos eventos eclesiais ou mundanos. A experiência histórica manteve-se associada a um presente que se movia continuamente para a frente, recolhendo fatos do passado sem poder sofrer transformações substantivas. Nihil novum sob sole, nada de novo sob o sol. Essa era a máxima válida tanto para a antiguidade clássica quanto para os cristãos, no horizonte de expectativa do juízo final. As metáforas do espelho, do reflexo ou da verdade nua, todas referentes à visão contemporânea, baseavam-se no fundamento das experiências próprias da qualidade do tempo presente, o qual, em sua concepção historiográfica, valia-se do recurso aos testemunhos oculares. O historiador foi obrigado a interrogar em primeira instância testemunhas oculares e, em segunda instância, testemunhas auditivas sobreviventes, de modo a poder investigar fatos e atos verdadeiros. Não há grande distância entre esse tipo de dedução da realidade e a exigência de imparcialidade, ainda que o acontecimento tenha que ser analisado a partir de todas as perspectivas e o julgamento tenha que levar em conta todos os envolvidos. A história, como presente contínuo, vive do interrogatório de suas testemunhas oculares, e a condução desses interrogatórios exige distanciamento e imparcialidade. Não resta dúvida de que esse cânone, cuja simbologia remete a um espaço de experiência ininterrupto e não fragmentário, pode ainda hoje reclamar sua validade metodológica, mas as coisas não ficam por aí. Ponto 2. O compromisso com uma posição como pressuposto do conhecimento histórico. Parece ironia da linguagem o fato de que, no âmbito da visão e dos testemunhos oculares, da metáfora do espelho e da verdade indisfarçável, justamente o posicionamento tenha assumido um papel fundamental para o reconhecimento ou conhecimento, sem que esse repertório das metáforas e da experiência a elas associadas tenha sofrido desgaste. Se o historiador tem que interrogar suas testemunhas, levando em conta o depoimento das melhores e colocando de lado as outras, como pode ser que seu próprio ponto de vista não exerça influência sobre a representação que faz dos fatos? Naturalmente, a questão já emergia antes, não menos sob a influência da doutrina da perspectiva, conhecida já desde o Renascimento. Comenius, em 1623, compara a atividade do historiador com as perspectivas do telescópio, colocado sobre os ombros como uma trombeta que aponta para trás. Com esse olhar, em direção ao passado, busca-se adquirir ensinamentos para o próprio tempo e também para o futuro. Seriam surpreendentes as perspectivas curvas, que por sua vez mostra tudo sob luz diferente. É por isso que não se deve confiar que uma coisa se comporte na realidade da mesma forma como ela se apresenta a quem contempla. Nota 21.
Cada um confia apenas em seus próprios óculos, daí só pode advir controvérsias e discórdia. A dúvida cartesiana e o ceticismo pirronista contribuíram da mesma forma para a má consciência do historiador no que diz respeito a ser capaz efetivamente de oferecer representações da história de acordo com a verdade. Por conta disso, o dicionário Zedler diz, ainda orientando-se por ideal realista de conhecimento e traduzindo, cheio de precauções, a metáfora de Luciano, seria muito fácil, quase impossível, ser um historiador perfeito em seu ofício aquele que se propusesse a isso. Deveria, se conseguisse, desligar-se de qualquer corporação, partido ou religião. Nota 22. Coube a Clandenius comprovar que isso seria impossível. Nota 23. Clandenius, 1770-1759, ainda estava submetido ao círculo vicioso, testemunho ocular autenticidade, quando desenvolveu a noção do objeto da história a partir das histórias simultâneas das diferentes gerações coexistentes, delineando a partir daí a noção de histórias futuras e de velhas histórias. Nota 24. Mas essa distinção já não se orientava por circunstâncias cronológicas ou de conteúdo e não se aplicava a uma época particular, tendo sido concebida a partir da perspectiva da teoria do conhecimento, autor, agente ou espectador, são mais confiáveis que narrador. A transmissão oral predomina sobre a escrita. A velha história se inicia então quando não há mais testemunhas oculares sobreviventes e nem se pode mais interrogar testemunhas auditivas vinculadas aos acontecimentos. Com a morte das testemunhas, estende-se os limites da velha história, limites que aumentam na mesma medida em que as testemunhas desaparecem. O conteúdo da história não se deixa mais organizar por uma ordenação temporal previamente estabelecida, eventualmente por Deus. As histórias futuras e as histórias passadas são determinadas por desejos e planos, assim como pelas questões que surgem de hoje. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, o espaço contemporâneo da experiência torna-se o centro de todas as histórias. Assim, Cladenius finaliza a epistemologia das histórias pré-modernas, formalizando-a em um conceito válido até hoje. Assim, Cladenius torna-se um fundador da modernidade, pois a articulação temporal da história passa a depender do ponto de vista ao qual foi relacionada. Cladenius partiu do princípio de que a história e sua apresentação seriam coincidentes, mas uma superação metodológica se faria necessária para que se pudesse interpretá-la e julgá-la. Uma história constitui uma unidade em si mesma. Sua representação, entretanto, é distinta e diversificada. Uma história como tal, em sua singularidade, só pode ser pensada a partir de uma perspectiva isenta de contradições, mas todo o relato que se faz dela é fragmentado, fraturado pela visão perspectivista. É decisivo o fato de essa história ser avaliada por meio da perspectiva de um envolvido nos acontecimentos, ou de um forasteiro, ou de um amigo, ou inimigo, ou um homem cultivado, ou não cultivado, de um homem da corte, de um burguês, ou de um camponês, de um agitador, ou de um súdito fiel. Nota 25. A partir desses fundamentos, Cladenius extrai duas conclusões. Em primeiro lugar, a relatividade de toda perspectiva de julgamento, de toda experiência, pois pode haver dois relatos contraditórios entre si que pleiteiem cada um deles a verdade. Cita: há uma razão pela qual conhecemos algo dessa maneira e não de outra. Trata-se do ponto de vista a partir do qual se contempla a mesma história, ou a mesma coisa. Desse conceito decorre que aqueles que contemplam algo a partir de diferentes pontos de vista devam necessariamente construir representações diferentes desse objeto. Quod capta tot sensus. Nota 26. Fim da citação. Em segundo lugar, Cladenius extrai de sua análise do testemunho ocular e das tendências de comportamento social e político a perspectiva da investigação e da representação históricas superiores. Certamente deve-se buscar conhecer a história passada pela adequada inquirição de testemunhas e de correta interpretação dos indícios. Até aqui, Cladenius suporta um ideal de conhecimento modernamente realista. Mas as circunstâncias nas quais se deram os acontecimentos não podem mais ser recuperadas em sua totalidade, por qualquer forma de representação. A imagem original da história transforma-se em narrativa durante o próprio depoimento. Nota 27. A determinação pelo ponto de vista limita não apenas as testemunhas, atinge também o historiador.
Uma história já ocorrida permanece irrevogavelmente igual a si mesma, mas as perspectivas do historiador fragmentam-se como um caleidoscópio conforme seu ponto de partida. O bom historiador que deseja relatar uma história que faça sentido só pode reproduzir essa imagem original por meio de imagens mais novas. Nota 28. Ele precisa escolher e abreviar, faz uso de metáforas e certamente precisará lançar mão de conceitos universais. Com isso, o historiador cria novas ambiguidades incontornáveis, que por sua vez fazem supor a necessidade de interpretação, pois o historiador, quando emprega imagens mais novas, tem em vista algo, nota 29, que também o leitor terá de vislumbrar, se quiser fazer um julgamento sobre a história da qual se trata. Tanto a história vivida quanto aquela cientificamente elaborada são constituídas por perspectivas portadoras e formadoras de sentido social e pessoalmente condicionadas. Então, ou estão muito equivocados aqueles que exigem que o historiador se comporte como um homem sem religião, sem pátria e sem família, pois exigem algo impossível. Nota 30. A partir de Cladênio, os historiadores passaram a ter mais certeza sobre o fato de que podem vislumbrar na verossimilhança uma forma particular, mas ainda assim histórica da verdade. Desde então, a posição do historiador deixa de ser um argumento contra o conhecimento histórico, passando a constituir um pressuposto desse conhecimento. Cladênio não esqueceu de tratar ou de traçar um limite preciso para excluir falsários ou criadores de fatos, que não se baseiam em cânones ou no cânone racionalmente controlável, da inquirição de testemunhas ou do estudo de fontes. O inevitável perspectivismo não conduz a uma, cita, narração de caráter parcial, que, contra a ciência e a consciência, obscurece e inverte os fatos. Uma narração imparcial não pode significar o mesmo que narrar algo sem ter um ponto de vista. Por isso, ou pois isso, é impossível. Por sua vez, narrar algo de forma parcial não pode significar o mesmo que narrar segundo seu próprio, do narrador, ponto de vista, pois nesse caso todas as narrativas seriam igualmente parciais. Nota 31, fim da citação. Com essa constatação com a qual fica claro que a formação de um juízo sobre algo a partir de uma perspectiva própria não é idêntica à parcialidade, Cladênio logrou formar um arcabouço teórico que ainda hoje não foi ultrapassado, pois o estudo de fontes possui uma resistência intrínseca a um peso próprio que não podem simplesmente ser deslocados depois ao bel prazer por partidarismos a favor ou contra. No entanto, é certo que as fontes podem informar resultados diferentes a partir de abordagens diferentes. Voltaremos a isso na conclusão. A teoria do conhecimento de Cladênio significou um ato de libertação, com o alargamento da perspectiva testemunhal, até então objeto de inquirição histórica, em direção à própria perspectiva do historiador. Esta última ganhou um espaço antes impensado. Fazendo uso desses critérios, o historiador pode se dar ao luxo de produzir histórias, avaliar as causas, acompanhar circunstâncias de longo prazo, alterar as disposições do começo e do fim de uma história, pode esboçar sistemas mais adequados à complexidade das histórias do que a mera adição de conhecimentos. Da polihistória, fez-se a politeoria. Nas palavras de Klopstock, nota 32. Por fim, considerando o controle das fontes, o historiador pode criar histórias hipotéticas que conduziram o olhar mais para os pressupostos de todas as histórias do que em direção às histórias em si. Em suma, sob os auspícios do conceito criador por Voltaire, o historiador pôde tornar-se o filósofo da história, o que antes era possível. Fénelon previa essa ruptura quando postulou em 1714 que a verdadeira perfectibilidade da história residia no arranjo que se fazia dela. A fim de lograr uma boa organização dos fatos, o historiador deveria ser capaz de abarcar sua história como um todo em um único olhar. Deveria virá-la e revirá-la em todos os seus ângulos até encontrar o verdadeiro ponto de vista. Assim, ele poderia finalmente esboçar a história como uma unidade coesa e conduzir os eventos mais importantes à sua causa inicial comum. Nota 33. Cladênio fundou esse princípio em teoria mais de forma a relativizar e historicizar que, se quisermos dizer assim, a questão sobre o verdadeiro ponto de vista do historiador. Ele se confrontou com uma pluralidade de pontos de vista que pertencem necessariamente ao conhecimento histórico, sem desistir de buscar aquilo que lhes é comum, a verdade histórica. Entretanto, deslocou a ênfase que
incidia sobre a própria verdade para as condições de conhecimento dessa verdade. Desde então, inspirados por ele, os historiadores tiveram coragem de referir-se a ela abertamente e conscientemente a sua posição, uma vez que deveriam refletir seu ponto de vista. Essa ruptura no horizonte da teoria da história completou-se na segunda metade do século XVIII. Ponto 3. Temporalização da perspectiva histórica. A obra de Cladenius é como uma espada de dois gumes. Sua teoria do conhecimento alimentou-se até o limite de imagens e alegorias sob o primado do aspecto visual. A testemunha ocular, como garantia da representação de um acontecimento, permaneceu como o principal tipo de testemunha histórica. O espaço histórico da experiência que corresponde a esse princípio é aquele que contém sujeitos que praticam e sofrem ações, o espaço de eventos cuja capacidade testemunhal aumenta com a proximidade desses mesmos sujeitos em relação aos eventos e diminui com seu afastamento. Coerentemente, a ciência histórica universal de Cladenius trata predominantemente das condições que determinam o conhecimento histórico do presente para depois, com base nisso, ocupar-se das fontes e de sua interpretação. As histórias do passado, situadas fora da lembrança coletiva, constituíam um mero complemento da experiência histórica do presente. Mas também as histórias futuras pertenciam ao organo da interpretação histórica, uma vez que planos, expectativas e desejos faziam parte tanto da história futura quanto da contemporânea, assim como daquela do passado recente. As três dimensões do tempo fundiram-se sob uma perspectiva antropológica, ao mesmo tempo em que passaram a remeter umas às outras, mantendo sua localização determinada. Esse quadro alterou-se rapidamente desde então. A segunda parte da teoria de Cladenius, com sua moderna doutrina da história perspectivista, teve não pouca responsabilidade nessa alteração. A partir de um uso predominantemente metafórico em direção ao espaço de um presente contemporâneo, a visão perspectivista adentra mais e mais as profundezas temporais. Ao mesmo tempo, adquire um significado temporal capaz de articular uma crescente distinção entre as histórias do passado, do presente e do futuro. As diferentes maneiras de ver adquiriram uma capacidade temporal de alteração, que correspondia, então, a uma crescente capacidade de aceleração da história. Façamos um breve esboço desse processo na historiografia. O uso dos termos ponto de vista, posição ou ponto de observação tornou-se cada vez mais frequente. Também Schlosser, Wendley, Sandler ou Kostler fizeram uso deles à medida que a abordagem perspectivista passou a ser levada a sério. Alterou-se também o status da história passada. Ela perdeu a característica que a obrigava a ser sempre igual a si mesma. É nesse espírito que Thomas Abbe escreve História, Gênero Humano, onde é conhecida na Europa. Sim, nota 34. Deduzindo a partir de sua própria posição que a história de um mesmo povo será diferente na Ásia e na Europa, com certeza se faz sentir que a crescente experiência das invasões do além-mar, onde inúmeras histórias ainda não integradas ao cristianismo europeu aguardavam a elaboração. Mas o fato de que as perspectivas deveriam ser espacialmente determinadas, associadas a uma localização geográfica, e que textos diferentes, igualmente legítimos, poderiam ser escritos sobre os mesmos fatos, isso sim era inédito. A relatividade geográfica das proposições históricas acrescentou-se à relatividade temporal. Cladenius ainda não tinha pensado na possibilidade de que o passar do tempo fosse capaz de alterar posteriormente a qualidade da história, pois ele distinguia rigorosamente entre um passado já transcorrido e consistente consigo mesmo e os diferentes relatos que o tinham por objeto. Terre, por sua vez, não tinha tanta certeza dessa distinção. A verdade da história permanece, em essência, a mesma. Ao menos é possível pressupô-lo, ainda que seja essa uma pressuposição que não se possa fazer sempre. Terre procurou demonstrar em seu ensaio sobre a localização geográfica e o ponto de vista do historiador, que em última instância a história é constituída pelo procedimento de seleção. Essa seleção, entretanto, não depende
apenas de circunstâncias sociais ou políticas, ou dos destinatários virtuais, mas também da distância temporal. Em vista disso, Goethe desenvolveu os critérios que hoje seriam necessários a uma espécie de Tito Livio alemão. Talvez um professor universitário protestante que vivesse sob o regime constitucional de caráter misto, critérios que esse hipotético Livio teria de usar para reescrever e reorganizar a história romana do autêntico Livio, assim como para corrigi-la, a partir de novos pontos de vista possíveis apenas nos dias de hoje. Nota 35. Pouco a pouco, o tempo histórico foi adquirindo uma qualidade capaz de consolidar a experiência, por meio da qual se aprendeu a ver o passado de maneira nova, por obra de um efeito retroativo. Busk declarou em 1775, cita, neste momento, acontecimentos que só agora se tornaram perceptíveis conferem importância a uma história que antes teria nos interessado muito pouco, ou que absolutamente não nos teria interessado. Nota 36. Busk refere-se à história de Hindustão, que só 20 anos antes fora integrada pelos ingleses ao quadro de circunstâncias atuantes sobre a história universal. A partir disso, a história dos efeitos e a reflexão sobre ela foram se constituindo de maneira recíproca. 9 anos depois, Schlosser se expressa da seguinte maneira: um determinado fato pode parecer neste momento completamente irrelevante, cedo ou tarde tornar-se decisivo para a própria história ou mesmo para a crítica. Nota 37. Mas o deslocamento da ênfase sobre o acontecimento passado e mesmo sobre sua própria qualidade histórica não foi obra apenas de transformações sofridas pela experiência contemporânea. Também a concepção metodológica e o próprio know-how do ofício do historiador alteraram a relação das dimensões temporais entre si. O registro de uma história do tempo presente foi perdendo pouco a pouco a sua dignidade. Planck foi um dos primeiros a observar que as chances de se atingir o conhecimento da história não diminuíam, ao contrário, aumentavam, à medida que aumentavam também a distância temporal. Com isso, a testemunha ocular foi derrubada de sua posição privilegiada, já relativizada antes por Cordelius. O passado deixou de ser mantido na memória pela tradição escrita ou oral, passando a ser reconstruído pelo procedimento crítico. Os grandes acontecimentos oferecem-se à visão dos contemporâneos, sobre as quais exercem efeito imediato, recobertos em névoa, a qual vai se dissipando muito lentamente depois de algumas gerações. Uma vez decorridos tempo suficiente, o passado se manifesta sob uma configuração completamente diferente, por meio da crítica histórica, capaz de levar em conta a estreiteza da visão dos contemporâneos de então. Nota 38. Dessa forma, o velho espaço da experiência que compreende a cada vez 3 gerações torna-se metodologicamente acessível. O presente do passado não é mais um tema da história, que perpetua e transmite as histórias. O próprio passado passa a ser problematizado como tal, de forma que só hoje somos capazes de perceber sua peculiaridade, sob uma configuração completamente diferente. A mera narração de um presente do passado torna-se uma presentificação refletida do passado. A ciência histórica, ao levar em conta o ponto de vista temporal, transforma-se em uma disciplina investigativa do passado. Essa temporalização das perspectivas foi certamente favorecida pelas rápidas transformações das experiências comprovadas pela Revolução Francesa. Tais rupturas de continuidade pareciam querer livrar-se de um passado cuja crescente estranheza só poderia ser esclarecida e recuperada pela pesquisa histórica. Mas isso não significou de maneira alguma que a pesquisa histórica e o ipsus tenha tido caráter ou nostálgico ou restaurativo. Pelo contrário, a ideia de que quanto mais o tempo avança, mais compreensível se torna o passado é um produto da filosofia do progresso pré-revolucionário. Essa filosofia descobriu uma certa qualidade temporal na história que se esforçava por ver o ontem como fundamentalmente diferente do hoje, o qual, por sua vez, seria fundamentalmente diferente do amanhã. O princípio de uma possível repetição dos eventos foi abandonado. Uma vez, então, que toda a história é única e singular, o passado tem que ser, por consequência, diferente tanto do presente quanto do futuro. Em uma palavra, a historicização da história e sua interpretação progressiva são 2 lados da mesma moeda. História e progresso encontraram seu denominador comum na experiência de um tempo genuinamente histórico. Reconhecê-los como tal demanda um ponto de vista que teve de reconhecer a si mesmo como historicamente condicionado.
Na Alemanha, isso se mostra de forma especialmente clara na historiografia da Igreja Protestante, a qual, de história esclarecida, passou subrepticiamente à teologia da história, vindo em socorro da nova filosofia da história. A antecipação de um tempo autenticamente histórico dá-se essencialmente ou especialmente com Bengel, 39, nota, cuja interpretação do Apocalipse de João implica a irrevogável singularidade dos processos históricos. Ali Bengel procede ao mesmo tempo de forma empírica e reflexiva. Ele considerou diferentes interpretações do Apocalipse, até então existentes, não como um amontoado de equívocos, mas sim como uma história de descobertas progressivas. Cada interpretação anterior foi compreendida como um ponto obscuro, advindo da vontade de Deus, que caberia ao próximo intérprete desvendar. A partir da sucessão de interpretações falhas e de sua transmissão, resultava a última e, por fim, verdadeira compreensão. Estabelece-se, assim, a maneira reflexiva da interpretação fundada na crença. Mas Bengel admitiu também os eventos profetizados na Bíblia, à medida que a interpretação desses eventos se confirmava. Ao mesmo tempo, a exclusão dos antigos equívocos tornou-se possível com o transcorrer da história. Com isso, delimitou-se a estrutura de uma fenomenologia do espírito. A interpretação da experiência tornou-se um momento integrante de uma história que conduziria ao conhecimento verdadeiro. Como se pôde demonstrar depois, Bengel estabeleceu um modelo progressista da história. A revelação deveria ser buscada no avanço da história, melhor dizendo, na progressiva coincidência dos acontecimentos empíricos e de sua interpretação histórica de significado teológico. Acontecimento e interpretação convergiam progressivamente, isto é, através de um médium constituído pelo tempo genuinamente histórico. O modo de interpretação da história permanecia o mesmo, mudara o seu conteúdo. Em Sandler, essa proposição se amplia no contexto de uma historiografia nacional. A ênfase se desloca de uma economia teológica da salvação para uma economia histórica do tempo, que não apenas permitia a interpretação de caráter progressivo dos eventos pronunciados na Bíblia, como também de todos os acontecimentos históricos. Do ponto de vista epistemológico, Sandler fincou raízes ao mesmo terreno da doutrina da ciência de Cladenius, com a diferença de que, no seu caso, a perspectiva histórica foi temporalizada de maneira consequente. É certo que Sandler distinguia entre a história real e sua reprodução narrativa, mas para ele, a história dessa reprodução tornou-se um momento intrínseco da própria história real. O ofício do historiador deixou de ser apenas o de relatar histórias, ele passou a criá-las. A influência da vontade, cita, dos objetivos finais, ainda que não tenha estado presente como tal na época, sendo reconhecida apenas neste momento, confere à narrativa um direcionamento efetivo, antes ausente das próprias circunstâncias analisadas. Fim da citação. Essa estruturação reflexiva do passado não levou a intenções perversas ou parciais, como ocorre com frequência. Constitui, ao contrário, uma distinção reconhecidamente inevitável, nota 40. Com o passar do tempo, alteram-se continuamente as condições e circunstâncias de elaboração da história. É exatamente essa diferença dos tempos sucessivos que permite e obriga a existência de sempre novos e distintos historiadores. Nota 41. A partir dessa perspectiva temporalizada, Sandler conclui que o exercício da historiografia só é possível por meio da elaboração crítica da historiografia anterior. Dito de maneira generalizante, o conhecimento histórico é também, ao mesmo tempo, a história da própria história como disciplina, pois os pressupostos sobre os quais as notícias surgem e são elaboradas também devem ser eles mesmos, parte do processo por meio de uma análise crítica. Até hoje, deu-se muito pouca atenção àquela história que precedeu a história de todos os assim chamados historiadores. Com essa observação, Sandler elabora um princípio metodológico que não se pode mais deixar de considerar desde então. A teoria da mudança de perspectiva temporal foi assim diluída em uma teologia progressiva que atribui sentido à mudança. Deus a teria planejado de modo a favorecer a sempre cambiante educação moral do homem. Por conta de seu princípio temporal, Sandler foi forçosamente conduzido à posição de relativista histórico, para quem todas as histórias, em menor ou maior medida, são parciais. Ele só foi capaz de escapar a esse dilema ao escrever seu próprio ponto de vista no contexto de um conhecimento progressivo e de uma moral crescente. Os estágios reais de uma cultura sempre desigual, nota 42, foram entendidos por ele como os estágios de um conhecimento histórico que permitiu às gerações posteriores reconhecer e desmascarar os interesses partidários das gerações anteriores e de seus historiadores.
Era exatamente essa a intenção de Sandler ao tratar dos 3 primeiros séculos da era cristã. Teria sido uma dádiva da providência situar nossa vida e nossa época tão distante desses primeiros séculos cristãos, pois só agora foi possível proceder a uma livre revisão que torna acessíveis a nós, considerando nossa perspectiva, a verdadeira história da Igreja Antiga. Nota 43. Não se pode mais separar a verdade e a perspectiva temporal. Aquele que ainda hoje afirmasse a imutabilidade do sistema eclesiástico estaria submetido a preconceitos e servindo a interesses hierárquicos. Estaria assim impedindo o desenvolvimento moral da religião cristã e não pode haver pecado maior contra toda a verdade histórica. Nota 44. Desde que mergulhou na perspectiva temporal do seu desenvolvimento histórico, a verdade historicamente relativa tornou-se uma verdade superior. O pressuposto teórico dessa superioridade era a alteridade advinda da visão em perspectiva, e portanto factual, do passado, comparada à experiência própria do presente e à expectativa do amanhã. Em nossos dias, já não se duvida de que a história tem que ser, de tempos em tempos, reescrita, diria Goethe em breve. Cita: uma tal necessidade não se impõe porque muita coisa nova tenha sido descoberta, mas sim porque novas perspectivas se oferecem, porque os contemporâneos de um tempo que progride são conduzidos a pontos de vista a partir dos quais o passado se deixa contemplar e julgar de maneira nova. Nota 45. Goethe evocava aqui uma experiência histórica que crescia lentamente, cuja elaboração teórica na Alemanha vinha se dando desde Tadeusz. A noção de que a referência a um posicionamento é constitutiva do conhecimento histórico. A ela correspondia uma forma de apreensão do real capaz de, com o auxílio do tempo progressivo, favorecer a fissura entre as dimensões de passado, presente e futuro. Com a temporalização dessa história, fraturada pela perspectiva, passou a ser necessário refletir sobre o próprio ponto de observação, uma vez que este se alterava em meio ao e por causa do movimento histórico. Essa experiência moderna, até então deduzida apenas na teoria, foi concretizada a partir dos acontecimentos vertiginosos da Revolução Francesa. Desde então, passou a ser obrigatório tomar partido. Ponto 4. A obrigação de tomar partido e sua elaboração historiográfica. No âmbito da historiografia alemã, o conceito de partido até o século XVIII encontrava-se associado à divisão de cunho confessional e às respectivas frentes de luta. A partir de então, o conceito adquire novo vigor com os conflitos de caráter social originados da ruptura do sistema de estamentos na França, que em breve se alastraria por toda a Europa, desde então, como observou Gentz em 1793, nota 46, cita: na Alemanha, como em toda parte, cada partido, fosse ele democrático ou antidemocrático, dividiu-se em um sem número de subpartidos. Nos dias de hoje, podem-se encontrar democratas até o 5 de outubro de 1789, democratas até o surgimento da nova legislatura, democratas até o 10 de agosto de 1792, democratas até o assassinato de Luís XVI, democratas até a expulsão da facção Brissot em junho desse ano. Fim da citação. Nessa perspectiva temporal, Gentz descreveu de forma concisa e articulada, ainda antes da queda de Robespierre, o processo de radicalização que a Revolução percorrera até ali, criando cada vez mais núcleos partidários, constituição de partidos políticos sem deixar de ser elemento integrante da estrutura de qualquer história. Passou desde então a pertencer à experiência cotidiana da modernidade europeia. É traço característico dessa modernidade o fato de que os partidos não se distinguem uns dos outros apenas pelo conteúdo político e social de seus programas, mas também pela distinção temporal advinda dessas delimitações. Essas distinções podem ser graduadas ao longo do processo de desenvolvimento de uma história em contínua alteração. O movimento para adiante era o mesmo que progressista, permanência no centro ou um movimento para trás significava conservador. Todos os instrumentos de legitimação que se pretendiam efetivos tiveram de se submeter a essa escala temporal. Rivarol, fazendo uso metafórico da disposição das cadeiras no parlamento, escreveu: a revolução é manca, a direita vai sempre para a esquerda, mas a esquerda nunca vai para a direita. A marcha em direção a um futuro aberto evoca perspectivas partidaristas e parciais que, destituídas de critérios de movimento ou direção, não dão resultado. Como a história reagiu frente a esse novo estado de coisas?
Vejamos algumas respostas. O próprio Gates considerou que o processo de auto-atribuição de um critério temporal pelos partidos era um erro de perspectiva. O escritor que pretendesse tomar a revolução como um todo confrontar-se-ia com os princípios internos do movimento, comparados aos quais os processos de constituição partidária seriam apenas manifestações superficiais. Gantz chegou, assim, a uma resposta que, em última instância, remete a uma teoria da revolução. Tais teorias, que desejavam levar em conta a pluralidade dos partidos, proliferaram nas épocas seguintes e penetraram, por exemplo, no sistema do idealismo alemão. Com isso, transformou-se totalmente o desafio de ter que tomar partido. Friedrich Schlegel, que ao longo do tempo mudara de posição política e religiosa, expressa claramente essa ideia. Seria uma ilusão acreditar na possibilidade de encontrar a verdade histórica em estado puro, apenas nos assim chamados autores apartidários ou neutros. Nota 47. O partidarismo seria um fator próprio da história. Se os partidos, como o caso na Inglaterra, sobreviveram até hoje, não se poderia escapar à necessidade de tomar posição. Dessa maneira, Schlegel prescreve como um mandamento teórico ao historiador que apresente abertamente seus pontos de vista e julgamentos, sem os quais seria impossível escrever qualquer história, ou ao menos qualquer história em forma de representação. Não se poderia mais acusar um historiador de parcialidade, mesmo quando não se partilhasse de sua opinião. Nota 48. O pressuposto metodológico dessa redenção da parcialidade residia para Schlegel na separação entre os fatos que seriam independentes dos pontos de vista partidários e na formação de um julgamento crítico social sobre eles. A partir disso, a exatidão factual seria certamente estimulada pela polêmica, uma vez que cada partido passaria a temer a crítica do outro, vigiando-se mutuamente. Nota 49. Com isso, Schlegel logra descrever com grande acuidade empírica o efeito retroativo das posições políticas sobre a prática das investigações históricas, que se constrói predominantemente pela separação entre o conhecimento dos fatos e a formação do julgamento sobre eles. Trata-se da tentativa de salvar a objetividade sem ter que abandonar a tomada de posição. Mas já o próprio Schlegel foi capaz de perceber a insuficiência desse princípio, uma vez que não era possível determinar qual seria o partido certo. Assim, como pesquisador empírico da história, ele se encontra novamente remetido a uma teoria da história, ao tentar, segundo suas palavras, alçar-se ao grande ponto de vista da história, sem ter em mira o desenvolvimento geral dos destinos humanos e da essência do homem. O historiador se enreda em mera escrevinhação, nota 50. Ou então, como ele diria mais tarde, de forma menos incisiva, em sinal dos tempos. Não se deve meramente considerar o partido como partido em si. É certo que devemos tomar partido daquilo que é bom e do que é divino, sem, no entanto, adotar um partido ou fazer parte dele. Para além de sua posição religiosa, que Schlegel pretendeu conciliar com o movimento histórico e por trás de suas considerações ambíguas, oculta-se uma exigência de cunho teórico. A história não se esgota no processo de partidarização, pois, manifestamente, há processos de longa duração que são impulsionados pela luta partidária, mas ultrapassam seu campo de atuação. Nota 51. Sobre a citação de Schlegel. Tais tendências ideais ou forças de longo prazo, como se dizia então, tornaram-se interpretações fundamentais para que a escola histórica pudesse articular em época de decurso integral da história. Certamente não há como avaliar a acuidade ou a consistência de tais interpretações segundo uma perspectiva empírica, associada à crítica das fontes. O critério para essa avaliação é exclusivamente teórico. Isso faz com que a escola teórica permaneça, ora de forma consciente, ora inconsciente, no círculo das filosofias idealistas da história. Quando Hegel separou sua história universal filosófica e a subjetividade daquele indivíduo pedante que tudo sabe mais e melhor, definiu ao mesmo tempo a totalidade dos pontos de vista como seu princípio intelectual. Nota 52. Com isso, a exigência da imparcialidade pôde ser mantida. Só ela pôde preservar incólume o conteúdo factual contra as visões unilaterais guiadas pelos interesses de poucos. Só ela pôde fazer valer as circunstâncias que já se encontravam ali antes. Com isso,
Hegel paga o tributo ao cânone da investigação histórica tradicional. No entanto, do ponto de vista teórico, ele estimula os partidários ou a partidarização. Estender a imparcialidade a tal ponto que o historiador seja empurrado para o papel de espectador, que tudo narra, sem ter diante de si uma finalidade, seria o mesmo que tornar sem sentido a sua própria imparcialidade. Sem julgamento, a história perde interesse. Nota 53. Uma historiografia adequada tem de saber distinguir o que é essencial. Ela toma partido do essencial e sustenta tudo que tem relação com ele. O próprio Hegel tinha claro o critério para definir esse essencial. Tratava-se da razão da história. Mas pode ser que Hegel tenha cunhado aqui um clichê, uma fórmula vazia que pode ser preenchida de cada vez com um significado diferente ao longo da história. O critério de imparcialidade indispensável para a metodologia da investigação histórica não desobriga o historiador de tornar palpáveis os critérios para isolar o essencial. Entretanto, desde a Revolução Francesa, tal coisa passou a ser impossível sem uma teoria do tempo histórico da qual o historiador faça uso consciente ou inconscientemente. Citemos aqui, à guisa de conclusão, dois exemplos. Por volta de 1800, era geral a consciência sobre o fato de se estar em um momento crítico do ponto de vista temporal. Qualquer comparação de nossa época com os momentos críticos na história dos povos e dos séculos é suficiente, escreve Partes, depois da queda de Napoleão. Cita: só poderemos avaliar o incomensurável significado destes anos quando formos capazes de conhecer que esta nossa parte do mundo se encontra em um tempo de transição, no qual se encontram em conflito os últimos e os próximos 500 anos. Nota 54. Fim da citação. Hertz entendia que, antigamente, os eventos precisavam de muitos séculos para mudar de direção, ao passo que, em seu tempo, as relações entre novo e velho se modificam com inacreditável velocidade. Em compensação, o interesse pela história crescia. Hertz buscava, assim, uma situação mercadológica francamente favorável para lançar sua História dos Estados Europeus, mas enfrentou dificuldades decorrentes justamente da nova experiência da aceleração histórica. Por causa dela, os historiadores profissionais hesitavam em escrever sobre a história moderna, especialmente aquela que deveria, como antes era comum, alcançar a história da própria época. As três dimensões temporais pareciam estar cindidas entre si. O presente era muito rápido e provisório. Falta-nos completamente um ponto de vista seguro a partir do qual pudéssemos considerar, julgar e aproximar de nós os acontecimentos, escreveu Rist e Partes. Estamos vivendo a era dos declínios que acabou de começar. Poel confirmava esse estado de coisas, pois não é o atual estado na vida civil, política, religiosa e financeira um estado provisório? No entanto, o objeto da história não é o futuro, mas o passado. Por isso, a história planejada dos estados teria cometido um duplo erro, o de se referir tanto ao que é passageiro quanto ao que é apenas parcialmente conhecido. Não era possível conhecer o futuro, pois onde estaria o homem capaz de vislumbrá-lo, ainda que só como penumbra? E aquele que almejasse escrever uma história, cita, teria que antecipar com seus desejos e suposições os frutos do tempo em plena vigência. Sua história contribuiria então, assim como tudo o mais que nasce de uma época agitada, para aumentar a efervescência dos espíritos, excitar as paixões e incitar a luta, sendo um eloquente monumento do presente, mas não uma história do passado. Essa história não deve ser escrita e outra, diferente dela, não pode ser escrita. Fim da citação. Tampouco o passado deixava-se conhecer, pois a história anterior deve ser explicada em relação ao seu estado presente, o que se teria tornado impossível no atual processo de transformação. Em uma palavra, de uma história que está sendo escrita, agora não se pode esperar nada permanente, nenhuma história real. Nota 55. Os dois especialistas que consultamos justificaram sua alegação dos argumentos fundamentados em uma teoria da história. Em outras palavras, a aceleração da história impede que o historiador exerça seu ofício. Em contrapartida, Hertz indagava: quando chegará o momento em que a história fará uma pausa? Em resposta, reagiu o cenário no qual o historiador busca reconstruir o passado que já se perdeu, ou reconstituir o passado que já se perdeu, lançando mão de uma investigação realizada com métodos rigorosos. Trata-se aquela orientação já ironizada por Hegel, a qual Daumann não se furtou a considerar.
jocosamente, uma história muito iminente para que se aventure até os dias de hoje. Nota 56. Nietzsche, por fim, a chamaria de antiquária. Mas a investigação do passado não foi a única resposta encontrada frente à aceleração da história. Para este segundo cenário, que assim como o primeiro pouco se deixa classificar sob uma orientação política determinada, chamemos o testemunho de Lawrence von Stein. Em 1843, Stein já formulava claramente o raciocínio segundo o qual uma perspectiva temporal encontra-se relacionada a um movimento inconstante e contínuo de aceleração, sendo mesmo conduzida por ele. Nota 57. Há 50 anos, segundo Stein, a vida se acelerava. É como se a história ou a historiografia não fosse mais capaz de acompanhar a história. A partir daí, chegar-se-ia ao ponto de vista que permitia abarcar e construir julgamentos sobre a singularidade do movimento moderno com um único olhar. Stein lançou mão, talvez, sem percebê-lo, de argumentos que remetiam de volta à teoria da história do iluminismo, argumentos que ganhavam gradativamente mais importância à medida que se buscava uma aproximação com a história da própria época. Uma vez que se alteravam os ritmos da história, fazia-se necessário perspectivas capazes de se adequar a tais alterações. Por causa disso, Stein procurava identificar as leis do movimento da história moderna de modo a extrair daí um futuro que ele pudesse influenciar. Seu diagnóstico podia arriscar prognósticos, pois ele tinha sob os olhos os exemplos da França e da Inglaterra em andamento, a partir dos quais pretendia deduzir diretivas de conduta política para a Alemanha. O pressuposto disso era uma história cujos fatores atuantes a longo prazo permanecem passíveis de influência, mas que no momento estabelecem as condições para um estado de coisas que em permanente alteração. Tudo isso, ou com isso, o perspectivismo histórico passou de uma mera determinação do conhecimento para uma determinação fundamental de toda experiência e de toda expectativa resultante da história em si. Nas palavras de Feuerbach, a história contém apenas o princípio de suas próprias transformações. Nota 58. Ambas as respostas descritas podem ser reencontradas em formulações variadas. Todas elas reagem a uma história que exigiu, por seu contínuo processo de transformação, um relacionamento da relação entre passado e futuro. Ambas as posições não se deixam reduzir de maneira radical, seja a alternativa constituída pelo partidarismo, seja a alternativa da objetividade. A escala é sempre fluida, o que se pode perceber na convergência e divergência de opiniões entre Gervinus e Ranke. Como defensor da política liberal, Gervinus apoiava também o partidarismo metodicamente desejado, sendo que, a despeito disso, o historiador deve ser um homem do partido do destino, um defensor natural do progresso, pois não se pode renunciar à defesa dos ideais da liberdade. Nota 59. Ranke, por sua vez, posicionou-se decididamente contra essa imposição à tomada de partido, declarando-se a favor de uma investigação histórica sustentada metodologicamente no distanciamento temporal. Gervinus escreveu ele no necrológio do colega de profissão. Cita: repetiu frequentemente sua opinião segundo a qual a ciência deve penetrar a vida. Muito justo, mas para que possa surtir efeito, a ciência não pode, sobretudo, deixar de ser ciência. Não se pode transferir para a ciência o ponto de vista que se tem na vida, pois, desse modo, a vida estaria atuando sobre a ciência e não a ciência sobre a vida. Só poderemos enxergar o presente se formos capazes, antes de tudo, de abstraí-lo, elevando-nos, assim, ao nível da ciência livremente objetiva. Ranke nega veementemente a tese segundo a qual tudo deve ser visto sob o ângulo do dia de hoje, sobretudo porque este não cessa de se modificar. Nota 60. Em Ranke, os condicionamentos históricos acabam por constituir um empecilho para atingir o conhecimento histórico. Isso não quer dizer que Ranke tenha renunciado à eficácia, inclusive político-partidária, do conhecimento histórico. O que ele pretendeu foi simplesmente transmitir essa eficácia por meio de uma ciência distanciada do cotidiano, a fim de lograr conhecer, em primeiro lugar, a história do passado, pois Ranke intuíra o perigo existente por trás das questões guiadas pelos interesses imediatos. Elas acabariam por impedir o conhecimento histórico ao qual todos desejavam acesso, ou dar acesso. Dessa forma, confrontamos-nos na metade do século XIX com os mesmos dilemas que hoje dominam nossas discussões. A doutrina da perspectiva ou do perspectivismo histórico certamente ajudou a cunhar a historicidade do mundo moderno, mas a disputa entre os defensores da objetividade e os representantes da parcialidade dividiu o campo.
sem que isso prejudicasse a grande contribuição de ambos os lados para os estudos historiográficos. Ponto 5. Perspectiva teórica. O esboço histórico aqui delineado não pretende ter apresentado os diferentes pontos de vista em ordem cronológica. Ele foi composto com uma intenção sistemática que pode ser completada e diversificada por meio de provas originadas em outros países e em outros períodos. O problema da relatividade da história moderna e sua administração por meio de critérios científicos não sofrerá, com isso, alterações fundamentais. É por isso que nos permitimos extrair algumas conclusões a partir daquelas posições que, no ambiente linguístico alemão, puseram pela primeira vez a questão do compromisso com um posicionamento inspirado diferentes respostas a essas questões. Já no âmbito das prescrições historiográficas da antiguidade, impunha-se a questão da necessidade do narrador valer-se de expedientes retóricos para dar voz à história, em vez de poder referir-se diretamente a ela. Cadênius, por sua vez, delineou a distinção entre a história verdadeira e as histórias verdadeiras e imutáveis e suas perspectivas ou respectivas representações e interpretações, condicionadas pelo ponto de vista. Com a temporalização das perspectivas, o problema se torna ainda mais complexo, uma vez que também a história da recepção e do efeito dos acontecimentos anteriores passa a fazer parte do patrimônio da experiência da história em geral, sobre a qual se fundamenta as histórias singulares. Da mesma forma, as novas posições continuaram a validar fatos anteriores sem prejuízo da formação de novos juízos sobre eles. A separação entre o fato e seu julgamento foi aceita também por Hegel, na medida em que ele submeteu a investigação dos fatos à exigência metodológica da imparcialidade, prescrevendo a tomada de partido apenas para a formação de um juízo de valor sobre eles. Tratava-se do partido da razão, o partido do suprapartidário. No âmbito da teoria do conhecimento, os fatos do passado e o juízo contemporâneo que se constitui sobre eles correspondem na prática da investigação aos polos terminológicos da objetividade e da parcialidade. No entanto, na prática da pesquisa, o problema se distende. É possível que, por trás dessa antítese, considerada assim no âmbito epistemológico, se esconda um falso problema, pois também os fatos são condicionados pelo julgamento no contexto histórico. Se Luís XVI, para citarmos Gentz, foi assassinado executado ou só punido, essa é a questão que interessa a história, e não o fato de que uma lâmina de guilhotina separou-lhe a cabeça e o tronco. Assim chamada investigação pura e simples dos fatos é metodologicamente imprescindível e se realiza no âmbito da comprovação geral. O método histórico tem uma racionalidade própria. A autenticidade de certidões, a datação de documentos, números referentes a estatísticas, diferentes versões e variantes de um texto, sua origem ou proveniência, tudo isso pode ser determinado com uma exatidão semelhante àquelas das ciências naturais, de modo que os resultados sejam universalmente comunicáveis e controláveis, independentemente da localização e do ponto de vista do historiador. Esses cânones, ou esse cânone da exatidão metodológica, aperfeiçoado ao longo dos séculos, garante um antídoto seguro contra afirmações aleatórias que alardeiam uma segurança que decorre apenas de uma certeza auto-infundida. Mas a verdadeira polêmica sobre a objetividade dos fatos, remanescentes das ruínas do passado, não se dá no campo da técnica do trabalho científico. Há diferentes graus de exatidão nas constatações históricas, sobre as quais se pode decidir com precisão a polêmica da objetividade. A polêmica da objetividade ganha força apenas ali, onde o fato se aloja no contexto da formação do juízo histórico de valor. Minha sugestão, nesse caso, é deslocar a ênfase da investigação. A autêntica tensão a qual o historiador deve se submeter é aquela entre a teoria de uma história e a realidade das fontes. Sem dúvida, uma tensão produtiva. Com essa afirmação, remeto novamente à experiência e resultados que foram recolhidos antes do advento do historicismo, ao conhecimento histórico do iluminismo e do idealismo da forma como foram desenvolvidos até aqui. O conhecimento histórico é sempre mais do que aquilo que se encontra nas fontes. Uma fonte pode existir previamente ao início da investigação ou ser descoberta por ela, mas ela também pode não existir mais. Assim, o historiador vê-se na necessidade de arriscar proposições.
Mas o que impede o historiador de se assegurar da história do presente ou do passado por meio unicamente da interpretação de fontes não é apenas sua escassez, ou no caso da história moderna, o excesso de oferta. Toda fonte, ou mais precisamente todo vestígio que se transforma em fonte por meio de nossas interrogações, nos remete a uma história que é sempre algo mais ou algo menos que o próprio vestígio, e sempre algo diferente dele. Uma história nunca é idêntica à fonte, que dela dá testemunho. E se assim fosse, toda fonte que jorra cristalina seria já a própria história que se busca conhecer. Talvez seja o caso da história das obras de arte, cujas fontes constituem ao mesmo tempo o próprio objeto. Talvez seja esse o caso da exegese bíblica, desde que se trate do aspecto textual, ou do aspecto textual. E talvez isso seja adequado também para as interpretações das leis, desde que se trate apenas do aspecto normativo. A ciência histórica vê-se obrigada a interrogar suas fontes para deparar-se com constelações de eventos que se situam para além delas. Nessas necessidades existe também a eliminação de uma teoria da interpretação que se oriente predominantemente por indivíduos, seus testemunhos e obras. Há, no entanto, modelos de explicação para usarmos aqui o exemplo de transformações em longo prazo, que se furtam a uma teoria da compreensão que se valha predominantemente de suas fontes. Como historiadores, devemos dar um passo além se quisermos fazer história de maneira consciente, ou se quisermos chamar o passado à memória. O passo em direção à exegese imanente de fontes é dado quando o historiador abandona a assim chamada história dos eventos para voltar seu olhar para transcursos, estruturas e processos de mais longo prazo. Eventos podem ser imediatamente apreensíveis por meio de testemunhos escritos, o que não ocorre com os transcursos temporais, estruturas de longo prazo e processos. E se um historiador parte do princípio de que as determinantes de um evento interessam tanto quanto o evento em si, faz-se necessário transcender os testemunhos singulares do passado, pois todo testemunho, seja escrito ou em forma de imagem, permanece associado às circunstâncias, e o excesso de informações que pode conter não é suficiente para abarcar a historicidade que atravessa em diagonal todos os testemunhos do passado. É por isso que precisamos de uma teoria da história possível. Tal teoria está implícita em todas as obras da historiografia, só é preciso que venha à tona, pois há um grande número de proposições sobre a história como um todo ou mesmo sobre histórias singulares que não podem ser repreendidas ou respondidas de forma satisfatória a partir das fontes ou cuja resposta demandaria, no mínimo, uma reelaboração do procedimento de pesquisa. A partir da experiência cotidiana, é possível perceber que uma crise na economia ou a eclosão de uma guerra pode ter sido compreendida pelos indivíduos afetados como um castigo divino. A teologia esforça-se por oferecer interpretações, por exemplo, em forma de uma teodiceia, capazes de atribuir sentido à miséria. Para os historiadores, não será, no entanto, a pesquisa de fontes que levará à aceitação ou à negação de tais motivos por meio da busca de outras justificativas, como a compreensão da catástrofe como resultado de cálculo equivocado de forças e poder, ou de causas psicológicas, econômicas ou de qualquer outra origem. As fontes só podem fortalecer as interpretações de cunho religioso. A decisão sobre quais fatores contam e quais não contam só pode ser tomada no campo da teoria, que estabelece as condições para a história possível. Decidir sobre a interpretação de uma história sob um ponto de vista teológico ou econômico não é uma tarefa relacionada à pesquisa das fontes, mas sim uma questão de premissas teóricas. Só a partir do estabelecimento dessas premissas é que as fontes começam a falar, mas elas podem também silenciar uma vez que não haja qualquer documento ou testemunho para uma questão construída a partir do raciocínio teórico, o que por si só não torna a questão equivocada. Com isso, o primado da teoria estimula e obriga a construção de hipóteses sem a qual nenhuma pesquisa histórica pode ser conduzida. Não se quer com isso conceder carta branca à investigação teórica, pois a crítica de fontes conserva sua função inamovível. Depois de tudo que foi dito, acredita-se que se faz necessária uma delimitação das fontes e sua crítica mais precisa do que aquela que se vem fazendo no horizonte da teoria da interpretação histórica. Uma fonte não pode dizer nada daquilo que cabe a nós dizer. No entanto, ela nos impede de fazer afirmações que não poderíamos fazer. As fontes têm poder de veto. Elas nos proíbem de arriscar ou admitir interpretações as quais, sob a perspectiva da investigação de fontes, podem ser consideradas simplesmente falsas ou inadmissíveis. Dadas e
cifras erradas, falsas, justificativas, análises de consciência equivocadas, tudo isso pode ser descoberto por meio da crítica da fonte. As fontes nos impedem de cometer erros, mas não nos revelam o que devemos dizer. Aquilo que faz da história, história, não poderá jamais ser deduzido a partir das fontes. Para que estas finalmente falem, faz-se necessária uma teoria da história possível. Assim, partidarismo e objetividade delimitam-se de uma nova maneira no âmbito da tensão entre a construção do pensamento teórico sobre a história e a crítica das fontes. Uma é completamente inútil sem a outra. Nota 61.